Estamos trilhando esse caminho quaresmal, né? Estamos na segunda semana da quaresma. E se na semana passada, lá no primeiro domingo, o Senhor nos convidava a subir com Ele para o deserto, né? Para que no deserto, na oração, no jejum, na penitência, nós pudéssemos fortalecer o nosso espírito na luta contra as tentações, na luta contra os inimigos da nossa alma. Hoje Jesus nos chama a subir um outro monte, o Monte Tabor, né? Para que, fazendo a experiência da sua divindade, do seu poder, da sua grandeza, tenhamos a nossa vida iluminados pela sua luz, pela sua presença, pela certeza de que Ele é Deus. Ele é Deus. Foi isso que Jesus fez na vida desses discípulos hoje. Ele subiu ao Monte Tabor antes de ir para Jerusalém, antes de ir ao caminho do Calvário, para mostrar para eles: olha, nunca se esqueçam quem eu sou, nunca se esqueçam da minha divindade, do meu poder, nunca se esqueçam da minha luz, né? E a luz do Senhor brilhou maravilhosamente, né? Disse Marcos que nenhuma lavadeira seria capaz de lavar uma roupa tão branca e tão limpa, igual ficou a roupa do Senhor. Queridos, o Senhor hoje nos chama também a vir ao Tabor, né? Nós subimos, estamos aqui no monte do Senhor, e o mesmo Jesus, Ele se transfigura para nós. Ele já está transfigurado no seu corpo, no sacrário. E Ele vai além. Nesse Tabor, que é a missa dominical, meus queridos, o Senhor, Ele entra dentro de nós. Ele se faz alimento para iluminar a nossa vida, para encher a nossa vida da certeza de que Ele está conosco e de que Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Portanto, que nesta missa de hoje que nós estamos celebrando, isso deveria ser todo domingo, porque toda missa é um Tabor. Toda missa nós vivemos a certeza da presença de Deus no meio de nós, e somos iluminados pela sua presença, pela sua graça. Vamos passar dessa missa iluminados pelo Senhor e viver a nossa semana na certeza de que nós encontramos com Jesus, e que Jesus é Deus, que Ele ilumina a nossa vida, que Ele ilumina a nossa caminhada. E Jesus, queridos, ilumina a nossa caminhada. E Jesus, Ele foi para o deserto, Jesus, Ele foi para o Monte Tabor hoje para manifestar a sua glória, porque Ele tem uma meta, Ele tem um caminho a seguir e Ele tem um lugar para chegar. E o lugar que o Senhor vai chegar, que é o mesmo lugar que nós iremos chegar no caminho quaresmal, é o Calvário, é a cruz. Jesus está se preparando e preparando os seus discípulos para a cruz. A quaresma é o tempo onde Jesus se prepara e está querendo nos preparar para quê? Para o Calvário. E por que a cruz? E por que o Calvário? Porque é exatamente na cruz, é exatamente no Calvário, meus queridos, que o Senhor, vencendo a morte, vai garantir para nós a vida eterna, vai garantir para nós a ressurreição. Por isso, o Senhor também quer nos preparar para a cruz, né? Hoje em dia se fala muito pouco da cruz, e ninguém quer falar da cruz. Tiraram a cruz dos ambientes públicos, né? Dos corações das pessoas. Não, para quê? Que isso? Coisa terrível, não. Hoje em dia, ninguém quer fazer sacrifício, ninguém quer fazer penitência mais. Ninguém. A palavra sofrimento é uma palavra terrível e tem que ser eliminada da nossa vida, né? E isso é muito triste, porque, queridos, não existe salvação, não existe vida eterna sem cruz, não existe.
Jesus, Ele conquistou a nossa salvação pela cruz. E também nós somos chamados a conquistar a nossa salvação pela cruz. E a cruz nós sabemos que não é nada fácil. E a cruz nós sabemos que assusta. Mas como disse São Paulo na segunda leitura, em Cristo nós somos mais que vencedores. Porque Ele venceu. Peçamos ao Senhor também para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que Ele venha nos iluminar hoje. Que Ele venha nos ajudar a não desanimar do caminho quaresmal e que nós também possamos com Cristo caminhar até a Sexta-feira Santa, até o Calvário, até a cruz, na certeza de que ali não estará a última resposta, na certeza de que depois da Sexta-feira Santa vem o sábado de aleluia, vem o domingo da ressurreição. Então é esse caminho, e o Senhor quer nos iluminar hoje para que a gente não desista de fazer sacrifício, que a gente não desista de fazer nossas penitências, que a gente não desista da cruz, mas que iluminados por Ele nós possamos trilhar este mesmo caminho, mas iluminados por Ele. É interessante como que o Tabor, como que essa experiência marcou a vida dos discípulos. Todos eles narraram esse fato. Até Paulo depois vai narrar também. Então, foi algo muito forte. Foi algo muito poderoso. E Jesus pediu eles para falar só depois da ressurreição. Foi algo muito maravilhoso. Que também essa experiência do Calvário seja algo maravilhoso na nossa vida. Que Deus possa iluminar a nossa existência, queridos, como iluminou a vida de Abraão. Abraão também teve o seu monte, teve o seu encontro com Deus vivo. E hoje Deus, na primeira leitura, pede algo terrível para Abraão. É uma cruz muito pesada, gente, que esse homem tem que carregar. De imaginar, né? Abraão só tinha um sonho nessa vida. Só tinha um sentido, o seu filho Isaac. Ele viveu essa vida aguardando a promessa de Deus, que Ele fez, que Ele daria descendente. E Deus cumpriu a promessa. E ele está vendo crescer diante dos olhos dele a promessa de Deus. O seu único filho, da sua mulher Sara. Ou seja, Abraão, ele tinha um amor pelaquela criança que não tem preço, meu Deus do céu. Tudo o que aquele homem esperou na vida estava ali naquele menino. E o que Deus pede para Abraão hoje? Pega o menino Abraão, sobe com ele para o monte e sacrifica-o para mim. Caramba! Eu vou imaginar, gente. Eu não sou pai, mas tenho muitos filhos espirituais. Mas para quem é pai, imagina Deus te pedir para tu pegar o teu filho único, criança, pegar ele pela mão e levar ele para sacrificá-lo, para matar o seu filho. Meu Deus do céu! O que esse homem faz? Pega o filho, pega a lenha, pega a faca e vai subir o monte. Porque o mais importante para Abraão do que aquele filho era a palavra de Deus. Era a vontade de Deus. E ele foi capaz de largar tudo para fazer a vontade de Deus. Como que foi dramático, quando eles estão subindo, é bonito, no contor ali que pulou, quando eles estão subindo. Imagina, gente, um pai. No meio do caminho o filho pergunta: pai, nós temos a lenha, nós temos a faca, nós temos o fogo, mas aonde está a vítima? Olha só, gente. Aquela criança não sabia não, mas Abraão sabia. Era ele. Deus providenciando. Imagina que ele deve ter chorado subindo aquele calvário, aquele monte lá com seu filho. E ele subiu, gente. Ele ia matar o seu filho. Porque, repito, ele não era apaixonado por Deus.
E a coisa mais importante da vida daquele homem era a palavra de Deus. Ele carregou a sua cruz. Deus jamais ia pedir isso para alguém. Matar uma criança inocente. Jamais. Deus só queria testar para ver se aquele homem verdadeiramente o amava mais do que o seu filho. Né? E aquele homem amava Deus. Que bonito. Né? Que sacrifício. Precisamos olhar para a nossa vida e, caramba, o que eu sou capaz de deixar para fazer a vontade de Deus? O que eu sou capaz de renunciar, de trocar para seguir a palavra de Deus? O que eu sou capaz? O que nós somos capazes? Viu, né? Peçamos a Deus, queridos, viu? Esse dom e essa graça. Né? Que, repito, iluminados pela sua vida, pela sua transfiguração hoje no meio de nós, né? Não desistamos do caminho quaresmal. Não desistamos de caminhar com Jesus até a cruz. Né? Porque a cruz virá para todos nós, né? Para todos nós. É inevitável. Uns de um jeito, outros do outro, outros do outro, outros do outro. Mas a cruz virá. Que, iluminados pela graça do Senhor, pela força que nós recebemos nesse tempo quaresmal, uma vida de oração, de penitência, que Ele nos ajude a não desistir, não fugir e não se desesperar quando a cruz chegar. Mas que, fortalecidos e iluminados por Ele, possamos confiar no Senhor, como confiou Abraão e não foi decepcionado. Como confiou Pedro, João e André e Tiago, que estavam com o Senhor hoje, e não foram decepcionados. Como confiou a Virgem Maria, que foi com o seu filho até o final, e não foi decepcionado. E nós também, andando, como disse o Salmo, trilhando o caminho do Senhor na terra dos vivos, confiando nele e iluminados pela certeza da sua divindade, da sua vitória sobre a cruz, também possamos caminhar com esperança, com alegria, ao encontro do Senhor, na Sexta-feira Santa, no Calvário. Mas muito mais do que isso, ao encontro do Senhor no sábado de Aleluia, na vitória definitiva do Senhor. O caminho quaresmal é o caminho da nossa vida, gente. Certo? E é caminhando com o Senhor, nós vamos ter a força de carregar a cruz de cada dia, para que um dia possamos gozar da vitória que Ele conseguiu e conquistou para cada um de nós, no céu, na vida eterna, ao lado dele e daqueles e daquelas que a Ele se confiaram aqui na sua existência. Que o Senhor nos ajude e assim seja. Amém.